1 Crônicas, capítulo 21, versículo 18 ao 30. Diz assim: Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse e erguesse um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra que Gade tinha falado em nome do Senhor. E Ornã estava debulhando trigo. Quando se virou, viu o anjo, e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Quando Davi se aproximava, Ornã olhou e o viu. Então, saindo da eira, prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E Davi disse a Ornã: Vende-me o terreno da eira pelo valor certo, para que eu edifique nele um altar ao Senhor, para que cesse esta praga contra o povo. Ornã respondeu a Davi: Toma-o para ti e edifica, e faça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eu ofereço os bois para o sacrifício, o debulhador para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Tudo te ofereço. Mas o rei Davi disse a Ornã: Não, quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. Davi pagou a Ornã a quantia de 600 siclos de ouro por aquele terreno. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E invocou o Senhor, que lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e este guardou a sua espada na bainha. Nesse mesmo tempo, vendo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu ali seus sacrifícios, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor e o altar do holocausto que Moisés havia feito no deserto estavam no santuário de Gibeão, mas Davi não podia ir para lá a fim de consultar a Deus, pois temia a espada do anjo do Senhor. Meus irmãos, estamos aqui diante de mais um texto sobre a vida de Davi, né? Muito já foi pregado aqui sobre Davi, os feitos dele, os feitos maravilhosos, os erros, os defeitos, os pecados que ele cometeu. Então, muito já foi explorado sobre a vida de Davi aqui em pregações do pastor Josimar e de outros pregadores. E eu também queria trazer uma reflexão sobre essa passagem da vida de Davi, né? O texto que a gente acabou de ler fala sobre um anjo mandando um profeta chamado Gade falar a Davi para ele edificar um altar ao Senhor, né? Está nesse lugar, na eira de Ornã, o Jebuseu. Mas por que que isso aconteceu? Né? Para a gente se situar aqui no contexto da passagem, isso aconteceu porque no começo do capítulo, que é o capítulo 21, no começo, vai dizer que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer uma contagem, fazer a contagem de Israel, fazer um censo. Então tudo começa aí. Então o pecado de Davi começa aí. Não se sabe porquê, mas Davi, ele queria contar o povo, queria numerar o povo, levantar um censo. E claro, ele não queria só saber quantas pessoas tinha em Israel. Ele queria saber o poderio militar que ele tinha. E aí era que estava o erro de Davi. Então é dito que Satanás que incitou Davi a fazer esse censo. Por algum motivo que não nos é falado no texto. Mas eu não quero entrar nessa questão aqui sobre o motivo de Satanás ter feito isso. Mas o pecado de Davi aqui nesse texto, nessa passagem, não é pela contagem do povo em si,
né? Não é porque ele queria fazer um censo, mas é pelos motivos que ele fez esse censo. São as razões, né? São o modo com que ele mandou que fosse feito esse censo. Então, essa contagem iria ser realizada, para que essa contagem fosse realizada, havia algumas regras, algumas leis no Antigo Testamento, certo? E parece, por um motivo que também não é falado no texto, que Davi parece ter se esquecido disso. Se esquecido de que existiam regras que tinham que ser obedecidas para que se contasse o povo. Mas sem, né, um motivo aparente, o único motivo é que ele foi incitado por Satanás, é que Davi manda que se conte o povo, que se levante o censo. E Joabe, ele tentou indagar Davi por que ele queria fazer isso, não precisava, né? Porque Deus aumentaria o povo, Deus era com o povo. Enfim, usou vários argumentos, mas a palavra do rei prevaleceu, né? sobre a de Joabe. Então Joabe foi e fez esse censo. Só que Joabe, no começo da passagem, ele não contou com a linhagem de... versículo 6. Mas Joabe não contou os de Levi e Benjamim, pois achava repulsiva a ordem do rei. Então Joabe aqui, ele já entendia que o rei Davi, ele estava fazendo uma coisa que não iria agradar ao Senhor. Mas como ele era o rei, e Joabe era um servo, ele tinha que obedecer ao rei. Então ele fez essa contagem, mesmo sabendo que Davi estava errado, né? Então, lá mais para frente é que Davi vai cair em si e que ele vai reconhecer que ele pecou. Quando a gente examina o livro da lei, lá pela passagem de Êxodo 30:11, a gente vai ver que para que se fosse feita a contagem do povo, na contagem, cada um deles deveria dar ao Senhor o resgate da sua vida, para que não se houvesse entre eles nenhuma praga. Ou seja, desde o tempo de Moisés, que Deus havia falado, na hora que fosse fazer a contagem do povo, cada pessoa deve fazer um sacrifício pelo resgate da sua vida. Um sacrifício. Então, isso foi o que o Senhor cobrou. Que cada povo, que cada pessoa trouxesse um sacrifício. Davi não se atentou a esse detalhe. E dizia também que não se podia contar a tribo de Levi. Não se podia contar a tribo de Levi. Certo? E na ordem de Davi, ele não fala o que podia e o que não podia contar. Ele manda contar Israel. Certo? Então Davi não se atentou, em Números 1, 47 a 49, que diz que não se podia contar a tribo de Levi, né? Então Davi parece não ter se atentado a esses detalhes, e mesmo assim mandou que se contasse o povo, e é aí que está os pecados dele. Provavelmente ele pecou por causa disso, que ele não fez essa questão do sacrifício de resgate que cada um devia dar, por causa dessa contagem, certo? Então Davi, ele cai em si, e ele percebe, eu pequei contra o Senhor. Então, Deus, ele manda um anjo. Aliás, ele manda um profeta. Um profeta para que fale a Davi, olha, eu vou te dar 3 opções para que você possa escolher. Já que você pecou, você reconheceu, mas todo pecado tem consequência. Né, irmãos? Já que você pecou, eu vou te dar 3 opções. Ou... Versículo 12, 3 anos de fome, ou 3 meses de fuga diante dos teus adversários, com a espada de teus inimigos ao teu encalço, ou 3 dias com a espada do Senhor, ou seja, com uma praga na terra, e o anjo do Senhor fazendo destruição por todo o território de Israel. Então, irmão, perceba que, apesar de que foi Davi quem pecou, mas Israel iria receber a punição. E é fácil a gente saber por quê. Por que o pecado de Davi fez com que Israel recebesse punição? Porque Davi era quem estava ali representando.
Então Deus ele leva em consideração a representação. Davi, como ele era o representante do povo, o pecado que Davi cometeu, que era para ter seguido essas leis aqui que eu acabei de mencionar, então pecado vai ser, o juízo vai vir contra a nação. É por isso que quando Adão pecou, o pecado dele nos atingiu, porque ele era o nosso representante. Ele era, como se diz, o nosso cabeça federal, certo? Era aquele que nos representava. É por isso que o pecado dele foi também atribuído a nós. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi pecou quando fez o que estava em desacordo com a lei do Senhor, e o Senhor trouxe punição a Israel. E Davi falou assim para o profeta que veio anunciar a palavra de Deus, dar essas opções. Davi disse que eu caia nas mãos do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia. Então Deus escolheu pela terceira opção. Deus trouxe praga a Israel e morreu cerca de 70 mil homens, se não me falha a memória. Mas morreu muita gente por causa de uma decisão errada de Davi. Como ele era representante do povo, a decisão errada dele trouxe consequências ao povo, à nação de Israel. Certo? Então Davi, vendo essa destruição toda, ele pediu misericórdia a Deus, pediu para que Deus tivesse misericórdia das ovelhas. Nesse momento ele chama o povo de ovelhas. Essas ovelhas não pecaram, quem pecou foi eu. Então, que o Senhor possa punir a mim e a minha casa. Então Deus, ele agiu de misericórdia para com Davi e para com o povo. Deus mandou que o profeta Gade, o mesmo profeta que foi lá antes, fosse até ele e dissesse que ele erguesse esse altar ao Senhor, lá na eira de Ornã, o Jebuseu. Então ele foi e fez conforme a palavra do Senhor. Edificou um altar e ali ele iria oferecer um sacrifício, certo? E como a gente sabe, irmãos, os sacrifícios, ele tinha uns propósitos, né? Quando a gente vai examinar o livro da lei, a gente vê que a gente vai encontrar alguns princípios, né? O primeiro princípio é que está em Êxodo 34:20, é que ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. É o Senhor quem disse isso, né, nessa passagem. Então esse é um princípio que nós devemos levar para a nossa vida. Né? Por que ele é um princípio? É porque o princípio ele é atemporal. Ele passa pelas gerações. As coisas podem mudar, certo? Pode mudar tudo, mas o princípio ele vai permanecer. Porque o princípio ele não tem data de validade, ele é permanente. Então, apesar de se hoje não fazer mais sacrifícios de animais, mas o princípio dessa passagem continua, de não se chegar a Deus de mãos vazias. Então, esse era um dos princípios da lei. Outro era o animal deveria ser sem defeito, Levíticos 1:10 e outras passagens. Então esse era outro princípio, o animal deveria ser sem defeitos. Então deveria ser aquele animal que era criado, cuidado pelo povo, por cada cidadão queria oferecer. Ele não ofereceria aquele que ele tinha menos cuidado, que ele deixava solto, comer o que quisesse, para adoecer. Não. Ele deveria oferecer aquele que fosse o mais perfeito, sem defeito, sem doença, que nascesse perfeito. Então esse era outro princípio. O animal deveria ser sem defeito. Outro, irmãos, está relacionado à oferta de cereais, que dizia que a farinha da oferta de cereais deveria ser a melhor farinha. Então não era qualquer farinha, não era uma que era comprada em um lugar para oferecer, não. Era a melhor farinha que a pessoa tinha na sua casa, que a pessoa cultivava, plantava ali, na colheita, recolhia aquele trigo e separava a melhor parte para Deus. Então, esse é outro princípio. Outro princípio, um quarto, é que as ofertas,
elas deveriam ser oferecidas de modo que fosse aceita para Deus, certo? Então, quando a gente vê no livro da lei, a gente vê que existem vários tipos de oferta, vários tipos de lei. A gente vê que na lei vai falar sobre vários detalhes. Detalhes, vai detalhar de como é que o sacerdote deveria fazer na oferta. Ele deveria cortar um animal de um jeito, né? Separar uma parte, separar outra. Outras não, ele deveria queimar tudo. Mas tinha vários pormenores na lei de como deveria ser feita essa oferta. É por isso que esse princípio também se aplica a nós. Que nós devemos oferecer a Deus sacrifícios que sejam agradáveis e aceitáveis a Ele. Então, não é da nossa forma, não é do nosso jeito, era do jeito de Deus. Tanto é, irmãos, que quando os filhos de Arão foram oferecer um sacrifício a Deus, tinha ordenando no livro da lei que eles deveriam tirar fogo do altar. E por algum motivo, eles tiraram fogo de outro canto. Então aquele era um fogo estranho, né? As escrituras vão mencionar que era um fogo, eles oferecendo fogo estranho para Deus. E eles foram fulminados na hora. Então, eles foram fulminados porque a santidade do Senhor se revela nesses mandamentos que Ele está aplicando para o povo. Então, quando as coisas não é feita de acordo com o que Deus mandou, de acordo com o que Deus deseja, Ele não aceita esse sacrifício. Ele rejeita. É um sacrifício que é rejeitado pelo Senhor. Então é por isso que se deveria observar os pormenores da lei, né? Israel deveria observar os pormenores da lei, porque tudo tinha um jeito de ser feito, tudo tinha um princípio, tudo tinha um propósito, nada é por acaso. E quando a gente vai examinando mais as escrituras, a gente vê que cada detalhe desse aponta para Jesus. Aponta para Jesus, que se ofereceu a Deus, que não chegou a Deus de mãos vazias, quando ele se ofereceu a si mesmo a Deus, como um cordeiro que não tinha defeitos, né? Como se fosse o melhor da farinha dos cereais, e foi um sacrifício aceitável. Então, esses sacrifícios da lei, irmãos, eles apontavam para Cristo, por isso que eles deveriam ser feitos de acordo com os detalhes que havia na lei. Então, Deus ele era detalhista nesse caso. Porque tudo apontava para Cristo e não podia se errar. Não podia se errar. E quando se errava, acontecia coisas horríveis, como aconteceu com os filhos de Arão. Então, irmãos, tudo isso que tem aqui, escrito aqui, é para nos atentarmos. Porque Deus, Ele quer que a obra dele seja realizada do jeito que Ele acha que é melhor ser realizada. Não é do nosso jeito. Se fosse para ser do nosso jeito, estava tudo bagunçado. Sendo do jeito de Deus, do jeito que está escrito, o povo ainda bagunça. Imagine se fosse cada um fazendo a coisa do seu jeito. Aí que estaria mais bagunçado ainda. Então, devemos observar essas coisas, certo? Aleluia. Avançando, irmãos, mais um pouco, a gente vê que os sacrifícios, eles tinham objetivos, certo? E um desses objetivos era a substituição e a expiação. Ou seja, a gente já foi pregado aqui pelo pastor várias vezes, né, que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles representavam o sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Então é por isso que eles deveriam ser realizados de acordo com o que estava escrito, porque eles tinham esse objetivo, substituição e expiação. Né? Então o animal, quando era colocado ali naquele altar, ele substituía o pecador. O animal morria no lugar do pecador. Então o pecador ali, ele recebia expiação. Não era uma expiação completa, porque a expiação completa foi a que Jesus fez na cruz, certo? Ali apenas representava o que haveria de vir no futuro. Segundo objetivo, esses sacrifícios, eles tinham o objetivo também de ligar a nação de Israel a Deus. Porque a nação de Israel foi escolhida para ser um povo santo e separado. E eles eram pecadores.
E Deus não convive com o pecado. Então é por isso que Deus instituiu essas leis de sacrifício. Para que o povo não fosse consumido. Para que houvesse expiação diária. Dia a dia. Se faziam ali expiações, né? Sacrifícios. Então, a nação de Israel era ligada a Deus através desses sacrifícios. Porque era uma aliança ali feita com eles. Uma aliança de sangue. Né? O sangue que era derramado nos sacrifícios. Que representava, claro, o sangue de Jesus. Que haveria de se derramar no futuro. Outro objetivo é a manutenção da comunhão. Certo? Não se tem como manter comunhão com Deus se não houver sacrifício. Então é aquilo que eu falo que está escrito lá em Êxodo 34. Ninguém comparecerá diante de Deus de mãos vazias. Então sempre tinha que ter uma oferta de sacrifício. Certo? Outro objetivo era a santificação. Né? A santificação era que o animal ali era morto para expiar os pecados daquele que estava oferecendo, e ali os pecados eram perdoados e ele era considerado santo, né? Ele era santificado através daquele sangue. Outro objetivo é a adoração. Né? Ali, aqueles rituais eram o meio pelo qual se adorava a Deus. E outro é a consagração. Né? Consagração, como a gente já sabe, é quando se separa algo para Deus. Ou seja, a nação de Israel ela era separada dentre outras nações para Deus. Então, esses sacrifícios, por meio desses sacrifícios, eles se consagravam a Deus. Certo? Então, os sacrifícios tinham basicamente esses 6 objetivos que eu mencionei aqui. E quando a gente vai voltando aqui no livro de Crônicas, irmãos, a gente vê que o rei Davi, ele vai nos dar um princípio aqui muito importante, certo? No versículo 24, versículo 24 do capítulo 21, vai dizer assim: mas o rei Davi disse a Ornã: quero comprá-lo. Não, quero comprá-lo pelo seu preço, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. Então está aqui o princípio. Qual é o princípio? De que todo verdadeiro sacrifício ele tem um custo. Então Davi ele entendia o significado do sacrifício. Todo sacrifício tem um custo. Então Davi foi ali para oferecer um holocausto ao Senhor, um sacrifício. E o dono ali da terra, ele queria oferecer a Davi: não, rei, toma, pega para ti, pega aqui essa carruagem, faz aqui, monta aqui um altar e sacrifica. Mas Davi disse: não, eu quero oferecer algo que me custe. Porque o verdadeiro sacrifício, ele tem um custo. Então, irmãos, esse é um princípio que nós temos que tomar para a nossa vida. Sacrifícios serão realizados todos os dias por nós. Certo? E sacrifício, ele só é sacrifício quando ele custa. Não existe sacrifício fácil. Não existe sacrifício, irmãos, que não custe nada. Nesse tempo da antiga aliança, os sacrifícios, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, eles tinham um custo. Era um animal que era sem defeito, não era qualquer animal. Era aquele que era criado junto com o dono, o melhor da criação. Quando era de cereais, era a melhor farinha. Então, tinha esse custo. Custava alguma coisa, não era algo assim, sem valor. Tinha que ter um custo. Da mesma forma somos nós, irmãos. Paulo disse que tudo que foi escrito para o nosso ensino é que foi escrito. Certo? Então, quando a gente lê a palavra de Deus, no Antigo Testamento, em que Deus falava mais com a nação de Israel, ali a gente vê princípios que se aplicam a nós hoje em dia. Então tudo, irmãos, que está escrito é para nós, é para os dias de hoje.
certo? Então, nós temos que nos entregar como esse sacrifício. Um sacrifício que não nos custa nada não será aceito para Deus. Um sacrifício fácil, dificilmente Deus vai aceitar. Eu acho que nunca vai aceitar. Porque quando é fácil, não é sacrifício. Só é sacrifício quando é difícil. Só é sacrifício quando é custoso. Só é sacrifício quando tem esses aspectos, irmãos. Esses aspectos de o melhor. Como dizia no livro da lei, né? Tem que ser o melhor animal, o sem defeito. Tem que ser a melhor farinha. Porque ninguém pode comparecer perante Deus de mãos vazias. E também não poderemos comparecer diante de Deus dando a Ele qualquer coisa. Lá em Lucas 14, vamos abrir lá, irmãos, Lucas 14. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26, 27 e 33. Amém? Diz assim: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não poderá ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. 33. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Palavras pesadas, né, irmãos? Palavras bem profundas. Então, Jesus aqui está falando em claro e bom tom. O preço de se seguir o Evangelho. O preço de se seguir a Ele. Então, quem não leva a cruz e não segue a Jesus, não pode ser discípulo. Então, o discípulo ele deve ser caracterizado por essas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Será que nós temos amado a Deus, irmãos? Com todas as nossas forças? Porque essas palavras são muito profundas, irmãos. Ele está falando aqui de pai, de mãe, mulher, filhos, irmãos e a própria vida. A própria vida. Então, quando a gente para examinar, a gente tem que se entregar verdadeiramente a Deus. Tudo, tem que ser tudo. Deus ele não aceita metade de nada. Deus ele não aceita parte de sacrifício. Ou o sacrifício é completo, ou não tem sacrifício. Se você for diante de Deus com o sacrifício pela metade, esse sacrifício não será aceito. Então tem que ser completo, irmãos. Tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de nossos pais, acima de nossos cônjuges, de nossos filhos. É claro que nós devemos amar nossos pais, cônjuges, filhos, irmãos, a nossa família, né? Mas o amor a Cristo tem que estar acima. O amor a Cristo tem que estar acima, irmãos. Então, se você se considera um discípulo do Senhor, se você se considera um servo do Senhor, você tem que se atentar para essas palavras de Jesus. Amar a Deus acima da própria vida. Da própria vida. Quando a gente começa a ler os relatos do que acontecia na igreja primitiva, a gente vê isso aqui se realizando na vida deles. Quando eles eram perseguidos, traídos, entregues à morte, eles não negavam.
quando eles eram entregues pelos próprios parentes. Até tinham crentes que até os parentes abandonavam por causa de Jesus. Por causa do escândalo que Jesus trouxe para a nação de Israel. Escândalo para eles, é claro. Mas para nós, o Evangelho é o poder de Deus. Para nós, o Evangelho é salvação, é o poder de Deus. Paulo vai dizer que a cruz é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, irmãos, o nosso amor a Deus tem que estar acima de qualquer coisa. De qualquer coisa. Será que a gente está disposto a renunciar? Será que se chegar um momento em que devemos escolher entre ou o meu pai e a minha mãe e Jesus, escolher entre o pai, a mãe ou Cristo, escolher entre marido ou esposa e Cristo, escolher entre filho, filha e Cristo, será que nós estamos dispostos a escolher Cristo? Será, irmãos, que nós estamos dispostos a fazer essa escolha pelo Senhor? Porque a igreja primitiva fez essa escolha. Ela escolheu Jesus. Essas são decisões difíceis de se fazer, irmãos. Esses são mandamentos difíceis de se cumprir. Mas, para sermos discípulos do Senhor Jesus, devemos cumprir. Devemos renunciar. Hoje no Brasil, irmãos, não há esse tipo de perseguição em que a gente tem que escolher ou Jesus ou ir para a forca, ou Jesus ou ser decapitado, ou Jesus ou vai para fora de casa. Então, nós não temos essas escolhas aqui no Brasil, né? Escolhas difíceis. Nossos pais não nos obrigam a renunciar a Jesus. E se não renunciar, iremos para fora de casa. Nem aqueles cônjuges que não são crentes, né? Não nos dá essa escolha. Mas existem muitos lugares por aí que crentes têm que fazer essa escolha. Ou escolhe a família e nega Jesus, ou escolhe Jesus e vai para fora de casa. Nós não temos essas escolhas, irmãos, mas quando a gente examina a igreja cristã brasileira, a gente vê que muitos renunciam, muitos negam Jesus por muito menos. Não é nem pela escolha de entre o Jesus e os parentes. Nós negamos Jesus pelas redes sociais, por causa das redes sociais. Às vezes, irmãos, nós estamos tão envolvidos com essas redes sociais que nós esquecemos de orar, de jejuar, de ler a palavra de Deus, de buscar a Deus. E às vezes a gente passa tanto tempo no celular, mexendo nas redes sociais, é o Facebook, é o WhatsApp, é Instagram, é Telegram, tantas outras coisas, que nós nos esquecemos de nos consagrar a Deus. Que nós nos esquecemos que o nosso chamado é para sermos consagrados a Deus. Esse é o objetivo do nosso chamado. Sermos consagrados a Deus e oferecer a Deus um sacrifício que é a nossa vida. Então, o verdadeiro sacrifício, queridos, ele tem um custo. Ele custa isso aqui, que está aqui nas palavras de Jesus. Amar a Ele acima de qualquer coisa. Acima até da nossa própria vida. E, meus queridos, os nossos sacrifícios hoje em dia não são sacrifícios de expiação, porque esse foi feito por Jesus, amém? Glória a Deus. Os nossos sacrifícios hoje em dia são sacrifícios de consagração. Sacrifícios de consagração. No Antigo Testamento, os sacrifícios, além deles
apontarem para o sacrifício de Jesus, para a expiação, para perdão de pecados, eles também apontavam para a consagração. A consagração de Israel a Deus, a consagração do povo a Deus. Então esse princípio da consagração, ele continua. Ele continua. Então os sacrifícios hoje em dia, no Novo Testamento, continua. Só que ele não tem mais o aspecto de expiação. O aspecto é consagração. Mudou-se a maneira, mas não mudou-se o princípio da consagração. Então, meus queridos, em Romanos, capítulo 12, vamos abrir lá, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Amém? Diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então está aqui, irmãos, o princípio da consagração. Nesse versículo, o apóstolo Paulo falando para nos apresentarmos a Deus. Lembra do que eu havia dito lá, está escrito lá em Êxodo? Ninguém pode comparecer a Deus de mãos vazias. Então está aqui, esse princípio se aplica aqui. Que nós devemos nos apresentar a Deus. Não mais com um animal, não mais com bodes, carneiro, nada disso. Ovelhas. Nós devemos apresentar a nós mesmos, os nossos corpos. Os nossos corpos agora são sacrifícios de consagração a Deus. Nós devemos apresentar a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando a gente vê os sacrifícios do Antigo Testamento, quando a gente vai começar a ler de como Deus queria que fosse feito, a gente vai ver que na descrição dos sacrifícios, Deus falava que aquele sacrifício era um sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Você vai ver, se você pegar o livro de Levítico e começar a ler os detalhes de como deveria ser o sacrifício, vai falar lá. Sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Ou seja, era um cheiro. No ato de sacrificar, se subia a fumaça, né? Isso ali representava, que aquela fumaça representava, era como se fosse um aroma subindo às narinas de Deus. Então, de uma maneira simbólica, é Deus dizendo que isso ali Deus recebia. Aquele sacrifício estava sendo recebido porque estava subindo como um aroma agradável. Um cheiro agradável a Deus. Então, da mesma forma, somos nós. Será que quando Deus, falando assim de uma forma simbólica, será que quando Deus chega perto de nós, ele sente cheiro de aroma agradável? Será que o Espírito Santo que está em nós, ele está sentindo um cheiro de um aroma agradável em nós? Ou será que o cheiro é outro? Ou será que o aroma é outro? Então essa reflexão para nós, será que quando nos chegamos a Deus, com os nossos corpos, com a nossa vida, com os nossos sacrifícios, será que o nosso sacrifício tem sido de aroma agradável a Deus? Ou será que os nossos sacrifícios estão exalando mau cheiro? Então, meu querido, como é que está o seu sacrifício? Está com um mau cheiro ou está com um aroma agradável a Deus? Então vamos nos examinar, meus queridos. Vamos examinar a nós mesmos, porque o sacrifício, ele tem que ser aceito. Levítico 22, 29, ao oferecer um sacrifício, ele tem que ser aceito de modo que, ele tem que ser oferecido de modo que seja aceito diante de Deus. Então isso é um princípio para nossas vidas.
Nós não devemos oferecer a Deus de qualquer jeito a nossa vida. De qualquer jeito. Nós não devemos viver de qualquer jeito. Muitas vezes o sacrifício que a gente oferece, muitas vezes aquilo que a gente oferece para Deus, como há um tempo atrás o Medeiro falou aqui, há uns anos atrás que ele pregou aqui, muitas vezes oferecemos lixo como sacrifício. Lixo. Às vezes tem muita gente colocando no altar lixo. Lixo. Porque não consagra a sua vida a Deus. Consagra a sua vida nas redes sociais. Consagra a sua vida em ficar falando mal de um, de outro. Ficar olhando o que não devia na internet. Ficar fazendo várias outras coisas. E quando se vai chegar num culto como esse, se oferece lixo no altar de Deus. Não se oferece um sacrifício de cheiro agradável. Então esse sacrifício de lixo vai chegar na narina de Deus como algo podre. Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Então devemos prestar atenção nisso, meus queridos. Devemos prestar atenção no que tipo de sacrifício estamos oferecendo a Deus. Então o sacrifício ele tem que ser como um cheiro agradável. Um cheiro suave. Temos que oferecer os nossos corpos, a nossa vida. Temos que vigiar naquilo que a gente conversa com o nosso colega de trabalho. Porque com o nosso colega da igreja a gente não vai conversar besteira, né, irmãos? A gente pode ser até repreendido. Mas com aquele colega de trabalho, que não é crente, mas que você gosta dele, gosta de estar perto dele, conversar com ele, que vive falando besteira. Eu estou falando isso, irmãos, também baseado na minha vida, que eu vivia assim no meu trabalho. Perto de gente que só falava besteira. Aí eu vivia sendo contaminado com essas besteiras que esses colegas de trabalho falavam. Então, meus queridos, essa é a questão. Nós devemos vigiar na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso trabalho, para que não sejamos contaminados por essas coisas que o mundo oferece. Nós devemos vigiar muito mais ainda com os nossos celulares. Porque o celular, irmãos, é uma coisa que só você e Deus sabem. O que tem no seu celular, o que você anda olhando, o que você anda vendo, só você e Deus sabem. Porque é bem facinho olhar alguma coisa que não preste depois e ali apagar o histórico. Aí ninguém vai ficar sabendo. Mas Deus está sabendo. Então não tem como se esconder de Deus, meus queridos. A gente pode até se esconder do pastor. A gente pode até ocultar coisas ao pastor, aos nossos cônjuges, aos nossos amigos, aos irmãos da igreja. Mas diante de Deus, nós estamos nus. Então não tem como se esconder de Deus. Então os nossos sacrifícios, meus queridos, tem que ser sacrifício de consagração. Então vamos nos esquecer que nós fomos escolhidos, fomos chamados por Deus, fomos chamados para sermos separados, consagrados. Então nós não devemos emprestar nossos ouvidos para estar ouvindo qualquer coisa, qualquer besteira por aí. Nós não devemos estar emprestando os nossos olhos para estar vendo qualquer coisa. Porque não vai agradar ao Senhor. Vai ser contra a palavra de Deus. Vai ser contra os princípios da palavra de Deus. Então devemos vigiar nessas coisas. A nossa vida deve ser um sacrifício de holocausto a Deus. O holocausto, irmãos, era aquele sacrifício na lei que ele era queimado por inteiro. Então o holocausto, ele não era dividido. Não tinha parte para os sacerdotes e a outra parte queimada. Porque como os sacerdotes viviam do que era oferecido no altar, eles ficavam com uma parte e a outra é para Deus. Não, mas no caso do holocausto, todo o sacrifício era para Deus. Então o animal que era oferecido era queimado todo, inteiramente para Deus. Assim devem ser as nossas vidas. Devemos entregar nossas vidas a Deus de maneira completa.
A Bíblia, o próprio Deus vai dar testemunho de Jó para Satanás. Ele vai dizer que Jó era um homem íntegro e que se desviava do mal. E que não tinha outro semelhante a ele naquele tempo. O que é íntegro? Íntegro é inteiro. Jó era um homem inteiro entregue a Deus. Da mesma forma temos que ser nós, inteiros. Devemos nos entregar por inteiro a Deus. Não só parte da nossa vida, mas inteiramente. Todas as áreas da nossa vida, seja profissional, seja familiar, escolar. Todas as áreas da nossa vida têm que ser entregue a Deus, meus queridos. Então, esse holocausto que era oferecido a Deus, tem um livro do Paul Hoff que eu trouxe ali, está ali. Eu trouxe até ele para se precisasse usar, mas eu acho que não vou precisar. Ele vai dizer que holocausto significa o que sobe. Paul Hoff ali, ele vai fazer um comentário sobre o Pentateuco, que eram os 5 livros do Antigo Testamento. E ele vai dizer nesse livro que holocausto significa o que sobe. Por quê? Porque quando o sacrifício era oferecido a Deus e era inteiramente queimado, a fumaça daquele sacrifício subia. Então isso ali representava, aquela fumaça representava algo agradável que estava subindo as narinas de Deus. É por isso que o holocausto significa o que sobe, representando que como se Deus estivesse cheirando aquele sacrifício e se agradando dele. Então, desse modo, as nossas ofertas, elas também devem subir como um cheiro, um aroma agradável a Deus. Será que as nossas ofertas estão subindo como um aroma agradável a Deus? Ou será que o que Deus está sentindo é um mau cheiro? Então, meus queridos, a nossa vida tem que ser um holocausto. Toda a nossa vida tem que queimar. E aqui eu não estou me referindo a fogo que consome, que destrói. Estou me referindo a fogo que purifica, que santifica, que refina o ouro. Quando o ouro é colocado no fogo, irmãos, o ouro não é destruído, o ouro é purificado. Então é desse modo que nós devemos nos entregar a Deus como um holocausto, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que Ele se agrade de nós. Mas será que eles têm se agradado de nós, irmãos? E meus queridos, eu anotei também aqui algumas coisas sobre o que os nossos sacrifícios devem ter. Primeiro, ele deve ter renúncia. Nossos sacrifícios devem ter renúncia. Como eu já li aquele texto lá de Lucas, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de pai, de mãe, de irmãos, filhos, acima dos nossos parentes. Então devemos amar a Deus acima de todas essas coisas, acima da nossa própria vida. Então isso envolve renúncia. Outro ponto é a oração. Eu acho que nesse ponto ninguém tem dúvida, né, irmãos, que nós devemos orar. Nós devemos ser o povo da oração. Porque a oração é o meio pela qual nos chegamos a Deus. A oração é o meio pela qual nos comunicamos com Deus, falamos com Deus. A oração é o meio pelo qual nos colocamos a Deus as nossas causas, o que precisamos, a maneira como estamos, as nossas dificuldades, as nossas faltas. A nossa vida é por meio da oração, irmãos. Vamos abrir lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Aqui fala da igreja, né? A igreja primitiva. E vai dizer assim, ó, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos
e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vai dizer aqui que eles perseveravam. Então essa é a palavra-chave. Perseverança. Nós devemos perseverar em oração. Porque se não houver perseverança, nós não conseguiremos. Por que tem que ter perseverança? Porque não é fácil. Não vai ser fácil. A nossa carne, todo dia, ela não quer orar. E se nós dermos lugar à nossa carne, a gente começa a diminuir o tempo de oração, até chegar a um ponto em que a oração fica escassa. E nós começamos a nos esfriar. Então é por isso que devemos perseverar em oração. Perseverar. Em 1 Tessalonicenses 5,17 também vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Certo? Então, esse aqui é um princípio que diz que nós devemos manter uma vida de oração contínua. Contínua. Orar em casa, orar no trabalho, orar na escola, orar na faculdade. Separar tempo para orar para Deus. Então esse é um dos meios de se sacrificar a Deus. Orando a Ele. Se chegando a Ele em oração. Outro. Jejum. Então essa é a parte. Esse tem sido uma questão bem difícil para nós, né, irmãos? Jejum. Porque o pastor já tem batido nessa tecla várias vezes, né, de nós mantermos jejuns. E quando se está chegando a algum trabalho, quando se está perto de se realizar algum trabalho, aí esses jejuns têm que se intensificar, né, porque jejum é um sacrifício que nós damos a Deus também. É uma maneira pela qual nós subjugamos a nossa carne. Nós negamos a nossa carne aquilo que ela precisa, que é o alimento. Certo? Lá em Mateus, capítulo 9, vamos abrir lá, Mateus, capítulo 9, versículo 15. Mateus 9, 15. Vamos ler a partir do 14. Diz assim: Então os discípulos de João chegaram a ele perguntando: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: Por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Então Jesus está dizendo aqui que a igreja, vai chegar um tempo em que a igreja vai manter uma rotina de jejum. E esse tempo já chegou. Esse tempo já chegou e começou lá em Atos dos Apóstolos, com a igreja primitiva. Quando a gente vai começar a ler Atos e ver a história da igreja, a gente começa a ver que era uma prática normal fazer jejum. Então, meus queridos, nos dias de hoje, está difícil essa prática. Parece que a igreja se esqueceu dessas práticas, que era costume na igreja primitiva, que era costume entre os irmãos, o jejuar. Se você for parar para analisar, não se vai ter um mandamento direto dizendo que devemos jejuar, mas se vai ter práticas de jejuns através da igreja. Então a gente vê que isso, o jejum, ele é algo que é para ser mantido pela igreja. Não é algo assim, digamos que precisa se
mandar jejuar para que se jejue. Não. É uma prática que já vem desde o Antigo Testamento, chegou na igreja e continuou, irmãos. Continuou. Então é uma prática de consagração também. Consagração. Quando a gente vê lá em Atos 13, a gente vai ver que os irmãos, eles estavam se consagrando a Deus. Atos 13, versículo 2. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito disse, separai-me Barnabé e Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Então, meus queridos, a gente vê aqui que é uma prática costumeira da igreja, o jejum. Porque o jejum é o meio pelo qual nós subjugamos a nossa carne. É o meio pelo qual nós, digamos assim, nós enfraquecemos a nossa carne. E quando a nossa carne está fraca, o nosso espírito está mais forte. E é mais fácil nós escolhermos as coisas de Deus. É mais fácil nós nos entregarmos a Deus. É mais fácil, irmãos, nós manter uma vida de consagração. Porque a nossa carne está fraca e nós estamos subjugando ela. Então, meus queridos, devemos continuar a manter essa prática. A prática do jejum. O pastor, ele não devia nem cobrar isso aqui. Deveria ser uma prática normal e rotineira da igreja. Quando a gente pega a Didaquê, a Didaquê é um escrito antigo que data mais ou menos lá para os 100 depois de Cristo. Parece que é o documento mais antigo da igreja. Lá vai dizer que eles jejuavam 2 vezes por dia. Nas quartas e nas sextas. 2 vezes. E lá vai dizer, esse escrito ele não é assim, inspirado por Deus, digamos assim, senão ele estaria na Bíblia, claro. Mas lá existem regras, né? Na Didaquê existem regras de como a igreja deveria se proceder. E lá é dito que os irmãos deveriam jejuar 2 vezes por dia. E era o mínimo. 2 vezes por dia, irmãos. Então, meus queridos, essa prática do jejum é um meio pelo qual nós sacrificamos a Deus também. Certo? Outra prática de se manter um sacrifício a Deus é o ajuntamento. É nos ajuntarmos como igreja. Porque a igreja é isso. A igreja é o ajuntamento dos salvos. É o ajuntamento dos irmãos. É uma assembleia. Assembleia é o quê? Uma reunião. Então os irmãos, eles se reúnem para um propósito. E qual é o propósito? Cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Nos edificarmos uns aos outros. Mantermos comunhão. Realizarmos a ceia do Senhor. Recebermos a palavra do Senhor através das pregações. Então esse é o objetivo. Lá em Salmo 50, vai dizer o seguinte, Salmo 50. Salmo 50, versículo 5. Salmo 50, versículo 5. Reuni os meus santos, aqueles que fizeram uma aliança comigo por meio de sacrifícios. Aí você percebe que o sacrifício está atrelado aqui a essa reunião. Então, Davi está dizendo que, por meio do Espírito, inspirado por Deus, que os santos, está se referindo aqui à nação de Israel, eles deveriam se reunir. Todos aqueles que fizeram uma aliança comigo por meio de sacrifícios. Aqui ele está se referindo aos sacrifícios do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Está falando de uma reunião de Israel. Mas o princípio dessa passagem, ele se aplica na igreja também.
Porque a igreja é o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Então, Deus, Ele espera que a sua igreja se reúna para cultuá-lo. Ele quer que isso aconteça. E esse sacrifício, ele tem que acontecer por meio de sacrifícios. O maior sacrifício já foi feito, que foi o de Cristo. Então, o sacrifício de Jesus já está sobre nossas vidas. Mas deve haver também nas nossas vidas sacrifícios de consagração. Consagração. Então, Deus, Ele quer que nos consagremos a Ele, fazendo sacrifícios. Não sacrifícios para nos salvar, mas para nos separarmos do mundo e nos aproximarmos de Deus. É para isso que servem os sacrifícios de consagração. Para nos unirmos a Deus, para manter uma prática de comunhão com Deus, irmãos. Então, os irmãos, os sacrifícios, eles têm esses aspectos. Eles devem ter essas coisas, no mínimo: renúncia, oração, jejum e ajuntamento. Lá em Hebreus 10, 25, diz que nós não devemos abandonar a prática de nos reunirmos, como era de costume de alguns. A gente percebe que já naquele tempo, naquela época, já se estava tendo a prática de abandonar os ajuntamentos. Mas, por meio do Espírito Santo, o autor de Hebreus fala: não vamos perder essa prática. Porque o ajuntamento serve para isso, para cultuarmos a Deus. Para oferecermos a Deus os nossos sacrifícios de louvor, a nossa vida. Para que possamos manter uma vida de relacionamento com Deus e também com o nosso irmão. Uma vida de comunhão. Então é para isso, irmãos. É para isso que serve o sacrifício hoje em dia. Para nos consagrarmos a Deus. Para que Deus possa olhar para nós e se agradar de nós. Para que a nossa vida possa subir diante de Deus como um cheiro, como um perfume agradável a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte. Vamos abrir lá. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: não apagueis o Espírito. Então aqui nessa passagem, Paulo ele está retratando o Espírito como um fogo. Nós não podemos apagar. E qual é a ação do fogo? É incendiar, né? Queimar. Mas o fogo do Espírito Santo, aqui ele não é um fogo que consome para a destruição. É um fogo que purifica. É um fogo que santifica. É um fogo, irmãos, que nos faz sermos sacrifícios agradáveis a Deus. Então é por isso que nós não devemos apagar o Espírito. É claro que se alguém apagar o Espírito não vai deixar de existir. Porque Paulo está retratando o Espírito Santo aqui como um fogo, que nós não devemos deixar esse fogo se apagar. Tem um princípio na antiga aliança de que o fogo do altar deve arder continuamente e não deve se apagar. Então esse princípio ainda serve para nós, porque as nossas vidas é o altar de Deus. E esse fogo que está sobre esse altar não deve se apagar. Nós não devemos o fogo desse altar se apagar, irmãos. Perceba que o fogo ele é aceso, sempre o fogo ele é aceso por Deus. Mas o trabalho de manter ele queimando é nosso. É por isso que lá no Antigo Testamento, lá em Levítico, Moisés vai dizer que os sacerdotes eles não deveriam deixar o fogo se apagar. Todos os dias eles deveriam fazer manutenção ali no altar, colocar lenha nova para que o fogo nunca se apagasse. Da mesma forma somos nós. Todos os dias nós devemos fazer, digamos assim, uma manutenção da nossa vida, para não deixarmos esse fogo se apagar. Porque todo dia, irmãos, não tem como evitar. Todo dia a gente vai ouvir besteira, vai ouvir o que não deve,
seja no trabalho, seja em casa, seja às vezes a gente olhando um vídeo na internet. A gente vê o que não, ouve o que não devia. Às vezes vê o que não devia. E tudo isso vai fazendo com que vai trazendo cinzas para o nosso altar. Vai trazendo cinzas. E essas cinzas todos os dias têm que ser retiradas. Tem que ser retirada e colocada lenha nova. E qual é a lenha nova? A lenha nova são os sacrifícios. Certo? É a renúncia, é a oração, é o jejum, é o ajuntamento. Tudo isso é como se nós estivéssemos colocando lenha nova sobre o nosso altar. Então devemos continuar a perseverar, irmãos. A perseverar nessa nossa prática de darmos a Deus uma vida de holocausto. A nossa vida tem que ser um holocausto diante de Deus. Um holocausto. Porque o holocausto ele é queimado todo, inteiramente. Então devemos dar a nossa vida para que o fogo do Espírito Santo queime. Queime toda a nossa vida, todo o nosso ser. Então, meus irmãos, vamos renunciar o que preciso for. Vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Vamos deixar com que Deus, através do seu Espírito, age em nossos corações, mudando o nosso interior, mudando a nossa mentalidade, mudando a nossa maneira de pensar. Então, meus queridos, vamos nos entregar a Deus. Não vamos desistir, não vamos renunciar. Mas vamos nos entregar como um sacrifício vivo e aceitável diante de Deus, para que Ele se agrade de nós. Para que Ele se agrade de nós, irmãos. Voltando lá ao texto de Crônicas. 1 Crônicas. Esse é o princípio. Todo sacrifício, ele tem um custo. Então a nossa vida, irmãos, vai ser uma vida de sacrifícios, de custo. Nada vai ser fácil. Nada vai ser fácil. Porque não foi fácil também para Jesus aceitar a cruz. Não foi fácil. Porque ele, como homem, quando veio nessa terra, ele experimentou tudo que a gente experimenta. Ele ficou debilitado, ele ficou cansado, mas ele venceu. Aquela oração que ele fez no Getsemane, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mostra ali a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus se manifesta ali, naquela oração, quando ele diz, se possível for, passa esse cálice. Ele sabia que não era possível. Mas a nossa debilidade, a debilidade de Jesus, a humanidade de Jesus é demonstrada naquela oração. Todavia, ele dá lugar à vontade de Deus na sua vida. Ele diz, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, assim como Jesus, irmãos, devemos nos entregar. Assim como ele foi um sacrifício, nós também devemos ser um sacrifício de consagração a Deus, um sacrifício agradável a Deus. Então que a cada dia, irmãos, não vamos entregar as nossas vidas para as redes sociais. Não entreguemos as nossas vidas para estarmos escutando aquilo que não é agradável a Deus. Não entreguemos as nossas vidas para estar conversando aquilo que não é agradável a Deus. Não entreguemos as nossas vidas, irmãos, também, irmãos, para estarmos vestindo, no caso aqui a vestimenta, a roupa, aquilo que é desagradável a Deus. Que a nossa vida inteira, seja o vestir, seja o calçar, seja as nossas conversas, a nossa maneira de nos comportarmos no nosso trabalho, na faculdade, tudo isso tem que ser entregue a Deus como um sacrifício. Então, meus queridos, a nossa vida tem que ser vida de renúncia, para que o fogo do Espírito Santo não se apague jamais das nossas vidas. Não deixemos que os afazeres dessa vida, que as dificuldades, que os entretenimentos, e nada disso venha diminuir a nossa vida de consagração a Deus. Mas que a gente possa, cada dia, oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Amém? Vamos,
Queria que os irmãos cantassem um hino para fazermos a oração. Vamos ficar de pé, meus queridos? O Ministério de Louvor vai cantar um hino. E após esse hino, eu queria que você, juntamente comigo, fizesse uma oração, entregando a sua vida para Deus como um sacrifício agradável ao Senhor. Porque foi para isso que nós fomos chamados, para sermos sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifício de louvor. Nós não fomos chamados para entregar qualquer coisa a Deus. Nós não fomos chamados para entregarmos algo pela metade a Deus. Fomos chamados para entregarmos a nossa vida por completa a Deus. Então que a nossa vida essa noite seja uma entrega completa para Deus. Um sacrifício de louvor que suba para Deus como um aroma agradável a Ele. Vamos louvar?